Oi, Pavelupers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse é o nosso segundo encontro da série do Zero ao Planejamento de Sucesso que tá acontecendo aqui nesse canal do YouTube. Se você ainda não viu o primeiro vídeo desse encontro, ele tá salvo no canal. Eu recomendo que você vá assistir, faça as atividades, porque elas são muito importantes para você conseguir dar uma sequência, sair do lugar que você está e conseguir fazer um planejamento que seja 100% funcional e executável para você. Então vai lá assistir, faz as atividades e depois corre aqui para assistir esse vídeo e colocar mais algumas atividades em execução do lado de hoje. A gente vai falar sobre criação de hábito, execução e reconhecimento da rotina. Se você ainda não me conhece, eu sou a Leite, CEO da Papelupes, e fica por aí para você conhecer um pouquinho mais sobre nós e também aprender um pouquinho mais sobre planejamento, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua rotina e na execução das suas atividades para alcançar o seu objetivo maior. Então a gente já começa esse encontro falando que você está onde você deveria estar. Você não deveria saber mais, você não deveria ter mais coisas até aqui. A nossa vida, ela funciona como um processo. E você está hoje aonde você deveria estar. Exatamente onde você deveria estar. Então pare de se comparar e de achar que você não é capaz. Cada um de nós estamos onde deveríamos estar. O nosso maior defeito é querer grandes resultados com mudanças radicais. Se a gente faz uma mudança muito radical, a nossa tendência é desistir, porque ela é uma mudança radical em um curto prazo de tempo. Então a gente acaba desistindo. E esse é o nosso maior defeito. A gente vive nesse loop infinito de querer mudar e não conseguir colocar isso em execução. E a gente não consegue justamente porque tudo é um processo, nada é do dia para a noite. Então mudanças radicais, no geral, elas não funcionam. Desde que nós nascemos, é um processo. Primeiro a gente mama, depois a gente aprende a comer. Primeiro a gente gatinha, só para depois a gente conseguir andar. Então, desde que a gente tá na barriga da nossa mãe, é um processo. Vocês acham que demora 9 meses por quê? E conforme a gente vai crescendo e aprendendo alguns estereótipos que colocam nas nossas cabeças. Então a gente cresce acreditando em crenças limitantes, por exemplo, que pessoas de exatas são boas com organização e são de uma forma natural organizadas. E pessoas de humanas, de modo geral e de uma forma natural, elas são pessoas desorganizadas. Se a luz estiver dando uma oscilada, é porque a gente tá com a luz natural e o sol tá indo e vindo, então releve. Esse assunto sobre estereótipos é bem relacionado com o assunto do nosso encontro passado, que é que nós temos crenças, que elas nos limitam, que nós precisamos aprender a quebrá-las, acreditando no nosso potencial. Porque se alguém pode mudar na nossa mente, somos nós mesmos. Então a gente tem que aprender a treinar a nossa mente. Mas como que a gente vai fazer isso? Criando um hábito. E não é do dia para a noite que a gente cria um hábito, como a gente já falou, tudo na vida é um processo. E o hábito está muito relacionado com a decisão de mudança que a gente tem em nossa vida. E a decisão de mudança está relacionada com o nosso cérebro, com a parte do córtex pré-frontal, que é essa parte aqui, responsável pelas nossas decisões de mudança. E o que o hábito tem a ver com mudança? O hábito é uma coisa que a gente já tem na nossa rotina, ou uma coisa que a gente quer inserir para ser feita todos os dias. E existem maus hábitos e bons hábitos. E quanto à decisão de mudança, eu te pergunto, o que é mais fácil a gente mudar? Uma crença ou um comportamento? Normalmente as pessoas dizem que é muito mais fácil a gente mudar o comportamento. Mas então eu te pergunto, por que se eu te disser agora, sabe aquela dieta que está marcando de começar segunda? Por que você não começa ela já? Por que você não começa ela agora? Porque é muito mais fácil você mudar uma crença, a crença de que na segunda-feira você vai começar, do que você começar já executando uma coisa. Normalmente quando a gente fala começa agora, a pessoa, não, pera, eu tenho que me preparar e aí tal dia eu começo, ou segunda, ou no mês que vem, ou até no ano que vem. E aí a gente prova para nós mesmos que é muito mais fácil a gente mudar uma crença do que mudar uma atitude. E por isso que você me diz que vai começar na segunda e não pode começar diretamente agora. Mas por que será que a gente faz isso? A gente, tende a se enganar, a nos auto-enganar, a nos auto-sabotar. Porque o nosso corpo, todo o nosso sistema, ele tende a ter uma inércia. Ele prefere gastar pouca energia, ele prefere poupar a energia que tem nele. E atitudes, execução, elas tomam o nosso tempo e tomam nossa energia. Para você mudar alguma coisa, você precisa gastar energia. E o nosso corpo, ele tende a fazer o contrário disso, que é poupar energia. Por exemplo, você já deve ter percebido como é difícil, o despertador tocar e a gente levantar. Por quê? Porque é muito mais prazeroso para o nosso corpo e para a nossa mente ficar deitado e dormir mais um pouco do que levantar
com aquele despertador tocando no nosso ouvido às 6 horas da manhã. E isso está diretamente relacionado com a parte do nosso córtex pré-frontal, que é onde toma a decisão de atitudes e mudança. Você vai mudar do estado deitado dormindo para o estado acordado, que você precisa tomar atitudes, e por isso que é tão difícil você tomar a primeira atitude do dia, que é levantar. Um outro belo exemplo disso, da dificuldade, né, da gente colocar em prática na hora, é o começo de ano. Sabe quando tem aquela virada do ano, à meia-noite do dia 31 pro dia 1º, que a gente faz várias promessas de mudança durante o ano e a gente não cumpre com quase nenhuma delas, se não com nenhuma delas durante o ano, a gente não executa nenhuma dessas promessas que a gente fez, de ser mais saudável, de praticar atividade física, de guardar dinheiro e aí por diante. E por que a gente promete tanto e não coloca nada em prática? Porque a gente tem uma tendência a fazer coisas automatizadas. Então, pode reparar, por exemplo, lá na nossa manhã, quando a gente levanta, coloca um chinelo, um calçado no pé, vai até o banheiro, escova os dentes e você está em plena consciência de tudo que você está fazendo, prestando atenção em todos os seus movimentos, ou eles estão automatizados já? Provavelmente eles já estão automatizados, porque isso é um hábito que você tem, é uma rotina, você levanta de um lado da cama, você já coloca o seu pé no chinelo, você vai ao banheiro, escova os dentes, sem ter que prestar muita atenção e sem gastar muita energia com aquilo, porque o seu corpo já faz isso de uma forma automática. E ele consegue fazer isso de uma forma automática justamente porque ele é um hábito. Aí a gente entra num ponto muito importante e muito interessante do nosso encontro de hoje. Os hábitos, eles são grandes facilitadores da nossa rotina, porque eles automatizam atitudes que têm que ser tomadas e fazem com que a gente tenha uma frequência em fazer aquilo, facilitando as nossas ações e fazendo com que a gente, de uma forma automatizada, a gente corra atrás de alguma coisa, de um objetivo. Então, como que você pode fazer para criar um hábito? Você vai pensar no seu objetivo com aquele hábito e na recompensa que ele vai te dar. Por exemplo, o hábito de meditar todos os dias, ele me proporciona uma melhor saúde mental. Então, em busca dessa saúde mental e dos prejuízos que eu tô tendo hoje, eu vou colocar esse hábito na minha rotina todos os dias. E um exemplo mais prático ainda dentro da nossa área dos encontros é sobre o planejamento e organização. A gente precisa descobrir um gatilho para que a gente faça esse hábito. O gatilho que eu descobri para fazer o planejamento é chegar no domingo e pensar o que eu tenho para fazer amanhã. E normalmente quando eu penso assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é que eu não tenho nada para fazer. Isso me dá um certo desespero. Então esse é o gatilho que eu utilizo todo domingo para planejar a minha semana. Porque eu penso, o que eu vou postar amanhã? Isso relacionado ao Instagram, né? Que eu faço posts todos os dias para tentar ter um alcance maior na plataforma para mais pessoas conhecerem a minha loja. Então eu penso, o que eu vou postar amanhã? E se eu não sei o que eu vou postar amanhã, aquilo me dá um desespero, porque eu me sinto fora do controle de uma coisa que é muito importante para mim. Então esse é o meu gatilho para fazer o meu planejamento. Como eu disse um pouquinho antes, a gente tem bons hábitos e maus hábitos. E para a gente mudar um mau hábito é a mesma coisa, a gente tem que pensar no gatilho. O que nos faz ter esse mau hábito? Da mesma forma que a gente tem que pensar no gatilho do bom hábito para acionar esse gatilho e fazer a gente criar, né, esse hábito, fazer a gente colocar esse hábito em execução, a gente tem que pensar no gatilho que nos faz ter um mau hábito e bloquear ele de alguma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo prático de mau hábito. Digamos que você tem um mau hábito alimentar. Você chega cansado do seu serviço e você, de alguma forma, deita na sua cama ou no seu sofá e daí você pensa assim, eu tô tão cansada, eu vou pedir um delivery. Em vez de você ir até a sua geladeira e fazer uma comida um pouco mais saudável pro seu dia. Qual que foi o gatilho para você pedir o delivery? Você chegar e ir direto deitar ou na cama ou no sofá. Assim você se sente com preguiça, né, e acaba procrastinando aquela atitude de ir até a cozinha e fazer alguma coisa. Isso é um mau hábito. Aí você identifica o gatilho, que foi deitar no sofá, e a partir dessa identificação você vai mudar isso. Então você não vai chegar e ir direto deitar no seu sofá ou na sua cama. Você vai chegar e vai ir direto para a cozinha, fazer a sua comida, e depois sim você pode ir para o seu sofá ou para a sua cama, porque aí você já quebrou aquele gatilho de mau hábito. Eu acredito que todo mundo que tá aqui, de alguma forma, quer mudar alguma coisa, e por isso que tá querendo aprender mais sobre planejamento e organização. Nós somos movidos pela evolução, e nenhum de nós quer ficar estagnado, né? A gente começou a aula dizendo que você tá no lugar que você deveria estar, e que tudo bem você estar aí onde você está. Mas isso não significa que você tem que ficar aí para sempre. Então, chegou a hora da gente reconhecer o que a gente quer, como falamos lá no nosso primeiro encontro, reconhecer o nosso maior sonho, o nosso objetivo maior,
e o que a gente tem que fazer para alcançar ele. E a partir daí que a gente vai procurar as nossas mudanças na rotina e colocar elas no nosso planejamento para execução. E um exemplo bem prático de que a gente precisa mudar, de que a gente precisa evoluir, é que se eu chegar para você e disser hoje, você vai estar daqui 10 anos exatamente onde você está, fazendo exatamente o que você faz, é muito difícil que você fique contente com essa informação. Normalmente ela vai te deixar ainda mais frustrado, né? Como assim eu tô trabalhando tanto para estar exatamente onde eu estou, fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje? Então, comece a praticar essa mudança, descobrindo o seu hábito negativo e bloqueando o gatilho que te faz fazer ele, e descobrindo qual é o hábito positivo que você quer acrescentar na sua rotina e colocando um gatilho para te fazer ele, praticar ele e executar todos os dias. Aqui outra dica muito importante que eu posso te dar é que você precisa mudar uma coisa de cada vez, senão a gente vai voltar lá no começo do nosso encontro, onde nós falamos sobre mudanças bruscas que acabam levando nós à desistência. Então, escolha uma coisa de cada vez para você mudar na sua rotina. Com certeza você vai ser muito melhor sucedido nessa sua escolha do que se você resolver fazer mudanças bruscas e rápidas. A partir do momento que você está tirando um hábito ruim, você acrescenta um hábito bom, então você descobre o gatilho para ele e luta para ele se tornar um hábito. Isso tem que ser uma luta constante, porque você precisa repetir várias vezes até que você possa considerar ele um hábito. E para você conseguir aplicar tudo isso que a gente já falou aqui hoje, você precisa analisar e organizar a sua mente. E aí a gente vai entrar em mais um ponto muito importante. Se você está vivendo em meio a uma bagunça de espaço físico, eu digo, é muito difícil de você conseguir sentar e organizar suas ideias, organizar a sua cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar o nosso ambiente. Olhe ao seu redor e veja se as coisas estão da forma que você quer que estejam, porque senão você tem que reorganizá-las, porque isso é um grande empecilho, é um grande impedimento, porque ele nos deixa desmotivada. Se você vive em meio à bagunça, você se sente desmotivado de tomar atitudes práticas, e a tua tendência à inércia é ainda maior. Você quer gastar menos energia ainda, e você vendo aquela bagunça, você já pensa que aquilo vai ter que gastar muita energia para organizar. Então, uma dica que eu te dou é tentar manter as coisas o mais organizadas possível, para que isso seja um estímulo para você tomar as atitudes que você precisa. Para tudo isso dar certo, para você colocar um novo hábito na sua rotina, para você tirar um mau hábito que você tinha, para você conseguir organizar a sua mente e o espaço, você precisa se conhecer e conhecer a sua rotina. Ninguém consegue planejar um futuro se a pessoa não é 100% dominante do seu presente. Então, você precisa conhecer a sua rotina, seus hábitos, se conhecer, fazer esse autoconhecimento para depois você querer planejar suas mudanças e planejar o seu futuro. Muitas pessoas acabam reclamando que o planejamento não funciona, que na hora da execução ficam várias atividades pendentes. 90% das vezes isso depende porque a pessoa não conhece a sua rotina, não conhece as atividades que ela tem que fazer todos os dias e não sabe quanto tempo que ela demora para cada uma. E essa pessoa acaba querendo ser muito produtiva, se sobrecarregando de atividades e aí não consegue cumpri-las. Isso acaba gerando uma frustração e o planejamento ele vira um empecilho na sua vida, vira um motivo de você ficar frustrado porque você não consegue cumprir aquilo. E não é isso que ele é. Ele é para ser um facilitador e não uma dificuldade. Nossa, estava revendo aqui o primeiro pedaço que eu gravei. Parece que eu tô super séria, mas é que eu tava concentrada para entregar o conteúdo para vocês. Então valoriza, valoriza. Enfim. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, então, é fazer, primeiro de tudo, esse reconhecimento da sua rotina, dos hábitos, dos bons e dos maus hábitos, e identificar os gatilhos, tanto para os bons quanto para os maus, e para o que você quer colocar, né, acrescentar aí na sua rotina. Então, faz esse primeiro reconhecimento e esse autoconhecimento para depois você pensar em planejar o seu futuro. E como que você vai fazer esse autoconhecimento? Eu vou te dar uma dica que funcionou para mim, então por isso que eu tô te dizendo ela aqui, porque já funcionou, já coloquei em prática e ela foi muito, muito, muito funcional para mim, me ajudou demais, né, a começar a planejar. Que é você carregar o seu planner ou o seu bujo com você em todos os lugares e você registrar a sua rotina como um diário. Em vez de você fazer o planejamento do futuro, você vai registrar o seu passado. Então, quando você fizer uma atividade, você concluiu ela, você vai lá e vai registrar ela no seu bujo, no seu planner, e colocando isso, você vai fazendo um reconhecimento dessa sua rotina. Se você conseguir anotar também quanto tempo que você levou fazendo isso, melhor ainda, porque aí você vai saber exatamente o que você fez e quanto tempo de média que você leva em cada uma dessas atividades. A partir disso, você vai começar a identificar as coisas que você faz todo dia, as coisas que você faz
toda terça-feira, toda quinta-feira, e isso vai te ajudar muito no seu planejamento do futuro. Eu acredito que esse encontro, apesar de ser um pouco sério, porque eu tava bem concentrada, ele foi de muita informação pra vocês e pra mim também, porque gostei muito de gravar esse encontro. Então, eu acredito que ele deve acrescentar muito pra vocês. Coloquem as coisas em práticas. Então, agora a gente vai pros exercícios, né, desse nosso encontro. O que você vai fazer desse lado daí pra colocar isso em prática e sair do zero? Porque o lugar que você tá é ótimo porque você é agora, mas a gente está em busca da evolução. Então, agora eu vou passar os exercícios desse encontro pra vocês e é muito importante que vocês coloquem em prática aí. Nosso primeiro exercício é organizar o seu espaço e a sua mente. Se o seu espaço está desorganizado, comece por ele. Primeiro você vai organizar tudo, para depois você focar, né, na sua mente e na sua concentração. Se o seu espaço já está organizado, parabéns, você é uma Papalupers top. Então, agora chegou a hora de reorganizar a mente. Lembre-se daquele sonho, daquele objetivo que vocês colocaram lá no primeiro encontro no topo da folha. E vocês vão colocar ele num lugar visível, seja ele escrito em um painel no seu home office, no seu quarto, dentro do guarda-roupa, numa porta que você abra todo dia, ou no wallpaper do celular, que eu recomendo mais, porque como a gente hoje em dia é muito tecnológico, passa muito tempo conectado, se a gente colocar no wallpaper do celular, no fundo de tela, a gente vai estar olhando para ele a todo tempo. Então, acha uma imagem modelo. Por exemplo, meu sonho principal, o meu maior objetivo é crescer a Papalupes, alcançar mais pessoas com ela. Então, eu coloquei no meu wallpaper uma empreendedora cheia de caixas e eu olho para ele todo dia e me visualizo ali no lugar daquela imagem modelo. Então, é muito legal isso porque o nosso cérebro, ele processa melhores coisas concretas. Então, coloquem, né, essa imagem desse seu objetivo em algum lugar muito visível para vocês todos os dias. A nossa segunda atividade de hoje é aquilo que a gente falou bastante no final do nosso encontro de hoje, que é fazer o seu diário, né? Carregar o seu caderno, seja ele seu bujo, seu planner, com você para todos os lugares e anotar as atividades que você está fazendo durante o dia por pelo menos uma semana, porque isso já vai te ajudar muito a planejar a próxima semana. Então, é muito legal que você coloque isso em prática, porque isso vai te dar a base que você precisa do autoconhecimento para você conseguir planejar o seu futuro. E a terceira é relacionada com a criação de hábitos. Como você está fazendo esse seu diário, você vai começar a repensar as coisas, tanto as coisas boas que você tem feito, quanto as coisas ruins que você está fazendo. Um bom hábito e um mau hábito. E você vai colocar um bom hábito e o gatilho que te faz fazer esse bom hábito, né? O que te levou a criar esse hábito bom. E também a mesma coisa para um mau hábito que você quer tirar da sua rotina. Então, faça isso, que eu tenho certeza que vai esclarecer as suas ideias e te ajudar muito no seu planejamento do futuro. Esse foi o nosso encontro de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já nos siga, né, nas outras redes sociais também, para você conseguir acompanhar o nosso conteúdo por lá sobre planejamento, sobre os bastidores da loja, que eu tenho certeza que vocês vão gostar se vocês gostam desses assuntos. Nós somos Papalupes tanto no TikTok quanto lá no Instagram. E já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o seu curtir nesse vídeo se você gostou desse nosso encontro de hoje. E eu espero que você faça suas atividades e volte aqui para o nosso encontro de amanhã. Um grande beijo de produtividade para vocês terem do lado daí.